2 dias atrás, um rapaz que me acompanha aqui no YouTube mandou uma mensagem para mim lá no Instagram, perguntando como ele pode começar a estudar. Ele está com esse interesse de começar a estudar e ele não sabe exatamente por onde começar. E aí ele perguntou se é para fazer algum curso, se é para começar lendo os clássicos. E aí o que eu respondi para ele é o que eu vou falar aqui para você também, que de repente tem essa dúvida. Então fica até o fim do vídeo para você entender, porque eu quero falar aqui da maneira mais eficiente que eu conheço e, ao mesmo tempo, a maneira mais simples para você iniciar sua vida intelectual, mas não somente iniciar, para você mantê-la. Porque não adianta nada você ter um passo a passo de como iniciar e não saber mantê-la, vivê-la. Não ser uma coisa que você constrói para ser perene. Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre isso. Para isso eu vou usar uma parte do livro do Louis Lavelle chamado Regras da Vida Cotidiana. Vou deixar esse livro na descrição. Ele é um livro de pontos que o Louis Lavelle escreveu para ele mesmo, uma espécie de conjunto de regras que ele escreveu para ele mesmo. E eu utilizo esse livro da seguinte maneira, né? O dia que eu não tenho nenhum pensamento em mente, né? Nada vem naturalmente, eu pego esse livro aqui, escolho um ponto do meu interesse e fico meditando em cima dele. Então, hoje eu vou fazer isso e encontrei o seguinte ponto aqui que me recordou da conversa com esse rapaz. Há uma luz que vem de Deus e que é semelhante à luz do dia, e uma outra que vem do homem e que é semelhante à de nossas lâmpadas. Quem vê a primeira não precisa da outra, mas quem crê dispor da segunda acha que não há nenhuma outra. Então, Louis Lavelle está falando de duas luzes, duas fontes de luz. A primeira, que vem de Deus, parece o sol. Ela nos ilumina de maneira abrangente. E a segunda, nós mesmos, e que parece... O vídeo deu uma travada aqui. Bom, eu acho que não vai atrapalhar, mas é o seguinte. A primeira luz é que parece vir do sol, né? A luz de Deus vem como se fosse a luz do sol. E a luz dos homens, a luz que vem de nós mesmos, é como se fosse as nossas lâmpadas, quer dizer, é uma coisa artificial ou feita por mãos humanas. Quem dispõe da primeira, da luz de Deus ou da luz do sol, não precisa da segunda. Por exemplo, agora são 4h30, tem algumas luzes ligadas aqui, mas eu poderia fazer esse vídeo sem luz nenhuma ligada. Eu faço para melhorar um pouquinho, mas por quê? Como ainda está de dia, eu consigo me guiar pela luz do dia. Agora, quando chega a noite e eu ligo as luzes artificiais, porque o sol se pôs, seria uma burrice tremenda se eu acreditasse que porque eu tenho essas luzes, não existe luz do sol ou não existe luz das outras estrelas, né? Não tem como me guiar sem isso, sem as nossas luzes naturais. Então, aliás, artificiais, né? Então, isso aqui que o Louis Lavelle está falando me recordou de algo que eu vejo comumente na internet e que você também pode ver, e que talvez é exatamente aí que mora a sua dúvida. Por quê? A sua dúvida de por onde começar, ela tem algumas camadas. A primeira camada é a seguinte: você não quer errar. Você não quer perder tempo. Então você, com essa dúvida legítima, vai procurar a resposta. Só que quando você vai procurar a resposta, e você vai fazer isso na internet, porque é o melhor meio de se obter respostas hoje em dia, né? Para muitas coisas, você vai procurar na internet. E aí você se depara com um monte de gente falando um monte de coisa. Você se depara com gente falando assim, não, para você começar a sua vida intelectual, você tem que ler os clássicos. Para você começar a sua vida intelectual, você tem que fazer o curso do fulano. Para você começar a sua vida intelectual, você tem que estudar lógica. Você tem que estudar gramática. Você tem que estudar latim. Você tem que saber grego. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Então, começa uma série de informações sobre primeiros passos, que nunca passa dos primeiros passos, aliás. É sempre uma introdução. Pode reparar que tem muita gente que faz assim, introdução a tal coisa, introdução a tal coisa. Até cursos sobre introdução a tal coisa. Mas não passa da introdução. Então você cria uma segunda camada de dúvida, quer dizer, você já tinha a camada de dúvida de por onde eu começo de maneira que eu não perca tempo. Essa é a sua dúvida original. E a segunda camada de dúvida que você adquire buscando a solução
é a seguinte: qual dessas explicações é a que está certa? E quem vai me dizer? Ou de que modo eu vou saber? Então você sai da dúvida de um meio para a dúvida de uma técnica, uma pessoa, um método, um curso, um livro, um caminho seguro, onde parece que você não pode errar. Porque o jeito que as pessoas transmitem a certeza sobre aquilo é tão grande, elas parecem ter tanta certeza, que você olha para você mesmo e você vê a sua incerteza. Vou ter que dar um corte aqui que tá dando um problema aqui no programa. Só um minuto. Beleza, acho que eu resolvi aqui. Sem edição mesmo no vídeo, tá? Aqui é vida real. Então vamos lá. Você olha para a certeza que essas pessoas falam essas coisas, que elas te ensinam esse método, que elas têm isso para entregar, e aí você olha para a sua incerteza, e você não consegue acreditar que você consegue sozinho. Parece que é impossível para você. Parece que você precisa da luz que essas pessoas têm a transmitir. Então, o seu primeiro passo, a sua vida de estudos, a sua vida intelectual, ela começa a depender da luz de outro. E perceba, de certa maneira, a gente sempre depende da luz de outro. Tá? Você não vai ser filósofo sozinho. Você não é o Sócrates. Você não vai descobrir todas as leis da matemática sozinho, entendeu? Não, você precisa rememorar ou adquirir o conhecimento anterior. E isso vem da luz de outras pessoas. Agora, qual é a fonte da luz dessas pessoas? Será que é elas mesmas? Tudo aquilo que é conhecimento de sabedoria, tudo aquilo que é conhecimento de verdade, não vem de nós. Vem do próprio Deus. Então, o que você precisa fazer para você iniciar a sua vida intelectual de maneira simples e mantê-la de forma perene é buscar a primeira luz, não a segunda. Você não tem que buscar a luz das pessoas. Você não tem que buscar a luz artificial que você liga e desliga a hora que você quiser. Sabe, o que é isso? O que é uma luz artificial? É a luz que você liga e desliga a hora que você quiser. É a luz que você controla. É a luz que você muda a cor dela, que você controla o feixe dela. É a luz que você faz do tamanho que você quiser, que você compra e instala onde você quiser. Então, o que é isso? É a luz com uma facilidade e um controle. Você está buscando, na fala dessas pessoas, facilidade e controle. Quer dizer, você quer ter controle sobre o processo, você não quer errar, você quer que seja no seu tempo, e você quer ter facilidade, quer dizer, você quer tudo mastigadinho. Você não quer ter o trabalho de quebrar pedra. Você não quer ter o trabalho de pensar, o trabalho de errar e ter que voltar de novo. O trabalho de comprar um livro e de repente ser um livro ruim. Você não quer ter esse trabalho. Então você vai na luz artificiosa. Quer dizer, na luz que promete ser tão boa quanto a natural. Mas na verdade continua sendo artificial. É a luz dos homens. Agora, você quer realmente começar a sua vida intelectual? Você vai fazer o seguinte. A primeira coisa que você precisa ter é um olhar para esta vida intelectual que seja realista. A vida intelectual ela não é para fama. Ela não é para passar num concurso. Ela não é para você fazer o vestibular que você quer. Ela não é para isso. Ela pode te dar isso como um resultado? Sim. Como uma consequência? Sim. Pode. Mas ela não deve ser aspirada por isso. Porque a sabedoria e os dons de conhecimento, eles não vêm das coisas humanas, mas vêm das coisas divinas. Então, o primeiro passo é ter um olhar apurado para aquilo que é a verdadeira vida intelectual. E a vida intelectual ela é uma devoção a essa luz divina, da qual fala o Louis Lavelle, né? Então, essa luz que vem de Deus e que uma vez em posse dela, você não precisa das outras. Então, você precisa tratar a sua vida intelectual como, de fato, uma devoção. Como é que a gente faz uma devoção? Primeiro, a gente tem amor. Quando a gente, por exemplo, não sei se você é católico, se você está assistindo e não é católico, nós dentro do catolicismo temos devoções aos santos, por exemplo. Por quê? Porque determinados santos, porque eram pessoas,
Eles amaram a Deus e nesse amor a Deus eles conquistaram uma graça que os transformou e que os tirou de um ponto A e foram para um ponto B, onde eles, nesse ponto B, são mais parecidos com o Senhor. São mais imagem e semelhança. E nós admiramos essa trajetória. Nós admiramos essas conquistas. E nós amamos essas conquistas. Então, um determinados santos que tiveram uma vida mais parecida com a nossa, ou que tiveram problemas mais parecidos com os nossos, ou dificuldades, vícios, enfim, nós temos a tendência a amá-los. Por quê? Porque nós olhamos para eles e vemos uma parte de nós ali, e nós vemos que nós temos esperança, né? Mais ou menos aquela tríade do Senhor dos Anéis, né? Você tem ali o Frodo, o Sam e o Gollum, né? O Frodo é aquela alma que está ali na tentação do pecado, que é o anel, né? O Sam é ele virtuoso. É ele se ele vencer o anel. E o Gollum é ele se ele se deixar levar pelo anel. Então o Frodo está ali no meio. A gente é mais ou menos assim também. Então a nossa vida intelectual ela deve ser amável. A primeira coisa que a gente deve ter é amor pelo conhecimento. Não é à toa que filosofia significa justamente isso, amor ao conhecimento. Então, sem você ter esse amor ao conhecimento, se você não ama o conhecimento por ele mesmo, ou não está em vias de fazer isso, não adianta nada você ler os clássicos. Não adianta nada você fazer o curso do fulano de tal. Entende? Por quê? Porque essas coisas são meios. São bons meios? Sim, são bons meios. Mas não é o início. Não é o início. Não pode ser. Você não pode começar um empreendimento que é espiritual, no fim das contas, por meios humanos. Porque senão você está se confundindo aí nas luzes, você está perseguindo, você está como um inseto de noite, sabe? Você está indo ali na direção da lâmpada sem saber que aquilo ali vai te matar. Né? Alguns insetos morrem, né? Outros não. Mas nós devemos ser mais prudentes aí e pensar que é o seguinte, olha, tem várias luzes e algumas delas são realmente seguras. Agora, muitas delas não são. Muitas delas, com que intenção, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo, né? Com que intenção a pessoa está falando que você tem que começar por tal coisa? Porque às vezes ela tem a intenção de vender aquela coisa e aquilo não é o melhor, entende? Às vezes é isso. Às vezes ela só quer ganhar dinheiro. E aí ela tá falando aquilo ali, e ela tem todo um jeito de falar aquilo ali, e você acredita e compra. E aquilo ali não te entrega aquilo que você pensava. Não tô dizendo que o curso pode ser ruim, não, pode ser. Mas não tô dizendo que é isso. E não tô demonizando cursos também, sabe? Eu só tô dizendo que isso existe. Em outros casos, talvez até a pessoa pense que é a melhor coisa realmente. Ela tá até sendo sincera. Mas ela tá errada. Por quê? Luz humana. Então, a partir do momento que você começa a amar a sabedoria, acontece algo natural que você vai ter que fazer para você experimentar e me dizer se funciona ou não. Certo? Não vou dizer aqui para você que... não vou te dar um passo a passo disso. Eu só vou dizer o que você tem que fazer e você faz e você vai me dizer se funciona ou não. Comece a amar a sabedoria pelo que ela é. Comece a desejar pelo que ela é e você vai ver se você não fica mais. Se você não alcança mais. Se você não cresce mais. Por quê? Porque a sabedoria ela não é uma coisa, ela é um espírito. Ela se comporta como uma pessoa. E a partir do momento que você ama ela, ela te ama de volta. A partir do momento que você busca ela, ela te busca de volta. A partir do momento que você a encontra, na verdade é ela que te encontrou. Então, enquanto você não tiver essa disposição interior do espírito para fazer isso, você não encontrará sabedoria nos livros, você não encontrará sabedoria nas palavras das pessoas, você não encontrará ela em lugar algum, porque você não sabe identificar a voz dela quando ela se apresenta a você. Então, você quer começar a sua vida intelectual? Comece por pensar sobre isso. Comece por meditar nisso. Comece por investigar isso. Se você não investigar exatamente essa questão,
Se você for pulando para as partes práticas, vamos dizer assim, né? De ler o livro tal, fazer o curso tal, estudar tal assunto, você pode até colher alguma coisa, mas você não vai colher aquela semente que você colher não vai cair em bom solo, sabe? Ela vai cair, ela vai ser semeada em você, mas ela vai cair entre os espinhos, ela vai cair no meio da estrada, ela vai cair no meio da pedra, e você vai colher alguma coisa, ela pode até brotar, mas ela não vai permanecer. Então, como eu disse, esse vídeo aqui não é só uma coisa para você fazer assim no seu início. Eu sei que é isso que está no título, mas foi só para chamar sua atenção. Veja como funcionou. Não é só para o início, é para sua vida intelectual de forma perene, porque é isso que funciona. Porque não é a luz humana, é a luz divina. A luz divina nos mantém, a luz do sol nos mantém. A luz do sol nos mantém vivos, se você parar para pensar. É ela que mantém vivo todas as coisas que vão servindo de alimento para os animais e que servem de alimento para nós, e assim vai. Agora, as nossas luzes artificiais, elas até nos fazem mal. Elas nos ajudam, mas elas até nos fazem mal. Elas tiram o nosso sono, né? De repente aí as ondas que elas emitem, não sei, dependendo aí qual lâmpada é, fazem mal para o nosso corpo. E assim vai. Então, muito cuidado, né, para você não trocar aquilo que Deus tem para te dar, enquanto sabedoria, independente da sua religião, por aquilo que um fulano qualquer de internet, só porque tem muitos seguidores ou porque tem vários inscritos, tá falando que é o melhor e você tá acreditando igual um bobão. Desculpa aí. Entendeu? Até desculpa, mas essa é a verdade. Tem muita gente que cai nessa. Né? Não tô dizendo que todo mundo que vende curso e tudo mais, eu mesmo tenho a minha escola. Inclusive, se você quiser conhecer a Escola da Verdade, manda uma mensagem para mim no Instagram. Eu criei essa escola, inclusive, para ajudar a construir isso, esse espírito, transmitir esse espírito, sabe? Não é nada espiritualista, não. Tô falando espírito, mas é assim, no sentido de um ensinamento, né? Uma transmissão mesmo. Então, eu construí a escola para fazer isso, sabe? Não é para ler os clássicos. Não, depois você lê os clássicos, entendeu? Depois você vai seguir o caminho que você quiser. Mas existe essa base, e sem essa base, você não vai ter vida intelectual de verdade. Isso eu me apoio exatamente no sujeito que escreveu este livro aqui, ó. Eu mostro esse vídeo quase em todo eu mostro esse livro quase todo vídeo, né? Mas é porque é o melhor, não tem jeito. A Vida Intelectual do Sertilhões. Vou deixar o link dele aqui também. Inclusive tem uma série no canal, se você está conhecendo o canal agora, tem uma série no canal que está iniciada e eu vou continuar, onde eu estou lendo esse livro com vocês. Então você pode adquirir esse livro e ler junto comigo, né? Ou se você não tem, vai acompanhando a série que mesmo assim você vai aproveitar bem. Bom, pessoal, então é isso. Se você precisar de alguma ajuda minha, se você tiver alguma dúvida, né, faça assim como esse rapaz fez, mande uma mensagem lá no Instagram ou pelo e-mail que eu deixo aqui sempre para contato, ok? Gostou desse vídeo? Comenta aqui se você gostou. Comenta aí se você também já teve essas dúvidas, né? Tem essas dúvidas ou quais outras dúvidas você tem. De repente a sua dúvida vira um vídeo, mas eu vou te responder de qualquer modo aqui nos comentários também, se você colocar aqui as suas dúvidas, suas questões. Eu peço que você compartilhe esse vídeo se ele te ajudou e deixe um like para ajudar o canal a crescer, para ajudar essa mensagem a chegar a outras pessoas que também sofrem aí, né, com a mesma questão, sofrem aí com a mesma dúvida e que podem acabar sendo enganados. Então ajuda a prevenir também as outras pessoas aí transmitindo esse vídeo. Um abraço a todos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.